Olá, e retomamos o nosso curso de regimes próprios de previdência. Espero que você tenha tido boas festas e que esse 2021, para você que está acompanhando este curso, seja um ano de muita coisa boa, que nós possamos superar esses desafios desse momento. E a gente agora avança para o terceiro módulo, e essa aula é direcionada especialmente para aqueles gestores municipais que estão iniciando o mandato. Tivemos eleições municipais recentemente, os mandatos estão se iniciando nestes dias, mas também serve aos que estão em mandato renovado, porque sempre é hora de dar um freio de arrumação, replanejar, né? E também serve aos gestores dos estados, tá? Porque apesar de se estar no meio do mandato, mas é uma hora boa para fazer ajustes, né? E sempre, se verifica um ajuste, é bom que se o faça. Bom, eu vou te falar agora sobre o início de gestão e as medidas de análise do passado para o planejamento do futuro. Esse método que o gestor deve fazer, o auditor também deve fazer, e na minha avaliação é o primeiro momento, é o momento de chegada numa entidade previdenciária, é olhar para o futuro. Por isso, eu recomendo que se pegue as avaliações atuariais, no caso específico agora, dos últimos 4 anos, do mandato passado, não é? Se você é gestor estadual, nos últimos anos do seu mandato, né, transforme esse meio do mandato no momento de revisão e salto de qualidade da entidade previdenciária. Mas eu sugiro, então, que você pegue as avaliações atuariais, pegue os DAIR e pegue outros documentos que forem úteis. Evidentemente que a gestão pública é diversa, nós temos realidades diferentes, sistemas diferentes, e cada sistema que a gestão pública, que cada ente federado usa, é diferente e pode trazer também informações em fontes diferentes. Então, a tarefa de identificar as fontes, em grande parte, é tarefa tua, de identificar a informação precisa. O que é que a gente quer olhar no passado? Para a gente saber o que a gente vai procurar, né? Quais os documentos e quais as informações que a gente vai procurar, a gente precisa saber o que é que a gente quer olhar no passado. E o que é que a gente quer olhar no passado? A gente quer olhar se o regime próprio está sendo bem gerido. E o que é significar ser bem gerido? Significa cumprir determinados indicadores, significa atingir determinados resultados. Tá? Não é questão de meio, é questão de resultado, de fim. Verificar se certos fins foram atingidos. Porque se esses fins não forem atingidos, aí sim você tem as condições para, na próxima gestão, primeiro se blindar, dizer assim, olha, isso foi feito errado, aqui para trás, foi identificado e daqui para frente foi corrigido. Não é? No caso do auditor, o auditor vai verificar se o gestor, vendo a questão errada, se ele parou para corrigir. E aí dizer como eu vou corrigir essas questões. Então, a primeira informação que eu recomendo que você faça é olhar o resultado atuarial das avaliações atuariais do último mandato. Provavelmente estamos falando de déficit, tá? Se estamos falando de déficit, verificar a evolução do déficit atuarial nos últimos anos. Precisamos trabalhar com algumas hipóteses. Primeira, é possível que exista um fundo único. Se existe um fundo único, ou seja, somente um fundo para o qual as receitas e despesas vão, para onde vão as receitas e de onde saem as despesas com benefícios previdenciários, então é verificar o resultado atuarial, que a avaliação atuarial toda ela dá, dizendo se é superavitário, excelente. Se é superavitário, é o céu. Se é equilibrado, zero, nunca encontrei um número precisamente no zero, ou se é deficitário. E sendo deficitário,
Aí sim, você vai verificar os últimos anos e verificar se esse déficit aumentou ou vem diminuindo. Se esse déficit aumentou, é um indício, ainda não é uma prova, mas é um indício, de que não houve uma boa gestão no passado, porque esse problema não foi enfrentado. Se o déficit vem reduzindo, é porque está sendo feita alguma coisa de positiva e que é preciso preservar, né? É preciso ter um cuidado para preservar esta situação. Bom, partindo, depois de verificar a evolução do déficit atuarial, o segundo indicador que eu peço que você verifique, eu acho até o mais importante, aliás, volta um pouquinho, ainda sobre o déficit atuarial. Se você tem segregação de massas, se você tem 2 fundos, então você vai ter o fundo financeiro que, naturalmente, o déficit vai aumentar sempre. Ok? O déficit vai aumentar sempre. Já o fundo capitalizado, eu já disse em outras aulas, o normal é que ele seja superavitário. E se ele for deficitário, a situação é gravíssima. E isso você deve apontar no início do seu mandato. Porque, veja, se você tem um único fundo para onde vão todos os novos e velhos servidores, mais aposentados e pensionistas, se você tem um déficit ruim, mas compreensível. Mas se você tem 2 fundos no qual você separou os mais velhos que estão trabalhando, os aposentados e os pensionistas, e mesmo assim o fundo dos mais novos é deficitário, o seu problema é maior. Isso tem que ser verificado. E você deve olhar este fundo aqui, o deficitário, que deveria ser dos mais novos, que é dos mais novos, e verificar o passado se esse déficit está aumentando ou se está diminuindo. Depois de verificar a evolução desse déficit, você vai verificar também a evolução da poupança nos últimos anos. Se a poupança vem subindo, apesar do déficit ter aumentado, significa dizer que houve um esforço, não sei se um bom esforço ou um esforço frágil, né? Ou um esforço excelente para formar a poupança do regime próprio, para que o regime próprio possa criar um momento em que ele possa melhorar a sua situação. Se a poupança vem caindo junto com o déficit aumentando, você tem um problema grave. E aí, depois dessas 2 informações fundamentais, evolução do déficit atuarial, se houver, infelizmente, na maioria dos casos, há, e redução, eu não vou discutir aqui, eu já discuti lá no passado, o meu entendimento é que praticamente todos são deficitários. Se a poupança, verificar se a poupança vem subindo ou vem reduzindo. Esses dados aí são fundamentais porque eles são macro. Você está vendo o regime próprio de cima, está vendo o movimento. É como se fosse um jogo de futebol em que você consegue, em vez de ver o jogador assim de lado, né, fazendo o movimento dele, você consegue ver de cima e ver as jogadas, ver os movimentos. Depois de você ver isso aí, você consegue ir para baixo e verificar o que é que causou, por exemplo, o aumento do déficit ou a redução da poupança, ou o que não causou, né? Já vou te dar alguns sinais. O não recolhimento pontual das contribuições, os parcelamentos, os eventuais manobras de fusão dos fundos previdenciários, tudo isso são fatores que podem ter acontecido no passado e que podem ter aumentado o déficit atuarial e reduzido a poupança previdenciária ou reduzido a velocidade de crescimento da poupança. Então, no relatório inicial de análise, a tua missão é identificar os dados macroscópicos, ou seja, evolução do déficit, evolução da poupança. Você pode também verificar se as avaliações atuariais, as metas de poupança da avaliação atuarial foram cumpridas. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso. Mas, identificando isso tudo, partir para a prática, para o operacional, identificar quais foram os fatos isolados, aparentemente isolados, que geraram esse problema maior. E aí,
depois de fazer esse relatório todinho, você vai dizer, olha, estava tudo isso aqui feito. Aliás, já está na hora agora de eu voltar para aquilo que eu ia falar. Veja, se você tem um regime, um plano de custeio, no seu regime próprio, mais ou menos capitalizado, com a formação de poupança, toda a avaliação atuarial, ela vai dizer, vamos imaginar, a avaliação de 2017, primeiro ano do mandato das gestões passadas. Lá, naquela avaliação, dizia assim, nós temos tantos milhões, em 2018 vamos ter mais 19 tanto, e aí para cada final do ano, essa avaliação atuarial vai projetar uma meta. Essa meta projetada em 2017 vai ser atualizada na nova avaliação de 18, de 19 e de 20. Então, você vai ter 4 avaliações, sempre projetando a formação de uma poupança. E aí você pode fazer uma auditoria, isso, é uma auditoria interna, né? Na gestão passada, verificando se as metas de poupanças projetadas pela gestão passada foram realizadas ou não. É engraçado que quando se cobra isso, o gestor, muitas vezes que não entende do assunto, ele vai pedir ao atuário para explicar. Não faz sentido nenhum, o atuário já deu. O atuário disse assim, toma, esse é o teu planejamento. Você vai ter que formar tanto de poupança no final de 17, no primeiro caso, 18, 19 e 20. Na avaliação de 18, aí atualiza 18, 19 e 20 e segue por 75 anos. Isso quer dizer que hoje você pode verificar quanto você está recebendo de poupança, olhar para 2017, 18, 19 e 20 e verificar se o atuário mandou, projetou para o regime próprio te entregar essa poupança, te entregar mais ou te entregar menos. Se entregou menos, por que entregou menos? Se entregou mais, que bom! Por que entregou mais? Mas tudo isso é muito importante para você avaliar e, consequentemente, tomar as decisões na gestão passada. Na próxima aula, eu vou ainda retomar essa discussão para que a gente possa aprofundar ainda mais. Até lá!